Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Antes de você assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativa as notificações, deixa aí seu comentário abaixo. Eu agradeço a todos que se inscreveram no meu canal, que Deus abençoe a cada um. Amados, nós estamos estudando as lições bíblicas da escola dominical, a raça humana, origem, queda e redenção. No primeiro trimestre de 2020. Nós estudamos sobre a origem do homem, né, a origem divina. Estudamos sobre a formação do homem. Estudamos também, né, a procriação da espécie, né, do homem e da mulher. E agora nós estamos estudando sobre a queda. Nós vamos dar a lição 7. Nós vamos falar sobre a queda. Certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a queda do primeiro homem, né? Da primeira mulher, Eva, e da primeiro homem, Adão. Então, nós vamos estudar a lição 7, desculpa. Lição 7, a queda do ser humano. 16 de fevereiro de 2020. Diz o seguinte o textuário: Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim toda a morte passou a todos os homens. Por isso todos os pecados. Queridos, nós vamos estudar o livro de Gênesis. Gênesis 3. Nós vamos dar a triste trajetória, né, da tentação da serpente, né, que simboliza Satanás. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, que fala sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Então, nós vemos que Satanás, ele tentou primeiramente a mulher, Eva, né? Logo após o homem, Adão. E nós vemos que sabemos que quando nós somos tentados, né? Quando é tentado não é pecado, mas se ceder à tentação já é pecado. Então, aqui em Romanos 5:12, abre sua Bíblia, Romanos 5:12. Não precisa abrir não, querido. Está no textual, diz o seguinte: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, nós sabemos que no início, antes da queda, né? Antes da queda era agradável, tudo era agradável, né? O homem podia desfrutar, né, do jardim, do Éden, o paraíso. Era agradável, certo? Então, antes da queda, agora, logo pós-queda, já não é mais agradável, né? Por quê? Porque o homem, ele pecou contra Deus, né? Então, o versículo 12 fala: Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens. Isso que todos pecaram. Então, através de um homem, né, de uma mulher, entrou o pecado a toda a humanidade, né? Toda a raça humana. Entrou o pecado a toda a raça humana. Então, queridos, agora nós vamos falar um pouquinho sobre 3 mortes, né? Vou apagar aqui primeiro.
falar de 3 mortes aí. Bom, nós sabemos que antes era agradável, né? Tudo era agradável, o homem, né, tinha. Nós sabemos que Adão, ele tinha um contato com Deus, né? Nós vemos que o homem, ele é tricotômico, né? O que é tricotômico? É composto por 3 partes: espírito humano, alma e corpo. Então, o Espírito Santo, ele comunicava, né, com Adão, né, à viração do dia, né? O Espírito Santo de Deus comunicava com Adão, né? Comunicava, ele tinha uma comunhão com Deus. Então, depois disso, quebrou o elo, né? Ele quebrou o elo, a separação, né? Por que a separação? Por causa do pecado veio a separação, né? Então, nós vemos que antigamente o homem, né, antes do pecado, o homem era dono, né? Adão, ele era dono antes do pecado. A alma era um mordomo. E o corpo é o servo. Então, antes do pecado era agradável, tudo era agradável, né? Então Deus comunicava com Adão na viração do dia, né? Mas a queda, né? Houve as consequências, né? Vou pagar aqui, queridos. Houve as consequências, né, do pecado. Nós vemos que a queda e as suas consequências então, nós vemos que Adão, o primeiro homem, né, ele antigamente ele tinha comunhão com Deus antes da queda. Pós-queda, né, veio as consequências, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, abre a sua Bíblia aí. Nós vamos falar de 3 mortes. Vamos ler primeiro aqui, Gênesis 2, 17. Disse o seguinte: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que eles comerem, certamente morrerás. Então, queridos, Deus avisou Adão e Eva, né? Se esses comessem do jardim, né? Da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Deus avisou para eles que eles iam morrer. Então, eles, né, nós vemos que Eva, ela comeu, ela achou agradável aquele fruto, né? A serpente, né, enganou Eva, né? Nós vemos que a Satanás não forçou, né, o casal a pecar, né? Eles pecaram simplesmente por vontade, né? Então, nós vemos que eles foram tentados e eles cederam à tentação. Então, houve primeiramente o quê? Não a morte física, a morte espiritual. A morte espiritual. Houve uma morte espiritual, houve uma separação, né? Então, nós vemos que eles morreram espiritualmente. Agora vem a morte física. Está em Gênesis 3 e 19. Abra sua Bíblia em Gênesis 3 e 19. Diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás, e o teu pão, até que tornes a terra, porque delas foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Então, queridos, aí houve a segunda morte, né? Que é a morte física. Então, através de um homem, né? Pecou, né? E a mulher também pecou, houve, né? Todos morreram
fisicamente, que é o corpo, né, que morre. Então, nós vemos que Adão, né, ele viveu mais tempo, né, depois da morte espiritual ele viveu mais tempo. Então, houve a morte física, né, a morte física para todos os homens, né. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né. Então, todos pecaram, né. Então, queridos, todos, a humanidade, né, destituídos, né, afastados. Então, houve a morte física, né, a morte, né, do corpo, né, que vai para o pó, né. Então, é a segunda morte. Agora, a terceira morte, que é a morte eterna, né, é a morte eterna. É a morte, né, que leva para a separação de Deus, né? O homem já está condenado, né, à morte eterna. Então, queridos, houve as consequências, né? As consequências foi a morte, né? A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então, vou pagar aqui primeiro, queridos. Então, antigamente o homem, né, antes da queda, eles tinham a comunhão com Deus, né? Houve, né, a ligação com Deus. Mas quando o homem pecou, né, houve desligamento. Mas nós vemos que existe o segundo Adão, né? O segundo Adão, que é Cristo, né? Ele enviou o seu próprio filho, né, aqui na terra, 100% Deus, 100% homem, né? E ele morreu na cruz, ele nos ligou novamente, né? Ele nos purificou a nossa vida, né, com seu sangue. Hoje nós temos uma nova vida, né? Hoje nós temos a redenção, né, que é Cristo, né? Cristo, ele nos purificou a nossa vida do pecado, né? O primeiro homem, Adão, ele desligou, né, por causa do pecado, mas o segundo Adão, ele ligou, né? Então, queridos, aqui fala a história da queda, né? O livro de Gênesis é um livro, né, que nós estudamos, né, no decorrer do trimestre, né? Nós estudamos sobre a criação, né? No princípio Deus criou os céus e terra. Nós vemos que no princípio Deus já existia, ele criou os céus, o espaço, a terra, né? Antes da terra criou os anjos, né? Nós sabemos que os anjos, eles não se reproduzem, né? Eles não possuem sexo. E nós vemos que Deus, ele também, né, formou a terra logo após, né? A terra é o homem, a terra é a matéria. Então, a formação do homem, nós estudamos sobre a formação do homem, né? Que Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então, nós estudamos sobre isso e também estudamos sobre a procriação, né, da espécie, né, do homem e da mulher, né? Nós estudamos sobre os 23 cromossomos que o homem tem e 23 cromossomos que a mulher tem, né? São 46 cromossomos. Nós estudamos sobre a procriação, sobre a sexualidade humana. E agora nós estamos estudando, né, agora o terceiro bloco, né, sobre a queda, né? Hoje nós estamos estudando sobre o pecado, né? O pecado, ele faz separação entre Deus, né, e o homem. Nós sabemos que Deus, ele ama o pecador, né? Mas ele não ama o pecado. Então, nós vemos que houve as consequências do pecado de Adão e de Eva. Nós vemos que eles foram expulsos do jardim do Éden, né? E nós vemos também que a história de Davi, né? Nós conhecemos bem a história de Davi. Davi, ele também pecou o pecado de adultério, né? Houve as suas consequências também, né? Então, nós vemos, queridos, que Deus perdoou Davi. A Bíblia diz que ele rogou a Deus em Salmo 51, pedindo a Deus perdão, né? E Deus perdoou ele, mas ele teve que pagar o preço das suas consequências, do seu pecado. Então, aqui fala que o texto bíblico em Gênesis 3, né,
foi trágico, né? Triste, né? Que é o pecado, né? Não foi o Satanás não forçou, né, o casal a pecar, mas esse pecado por livre vontade, por livre arbítrio, né? Nós vamos estudar sobre a queda e o livre arbítrio. Então, Deus, né, deu o livre para o casal, a escolha de escolher, né, de obedecer a Deus ou desobedecer. E nós vemos que eles desobedeceram a Deus através da sua escolha, da sua vontade. Então, queridos, nós vamos para para a introdução, né? Nós estamos estudando sobre a queda. Fala o seguinte: estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. No decorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalmente não pode ser questionada, pois acha-se referente em toda a Bíblia, e somente examinaremos o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana. Em seguida, averiguamos a queda em si, e depois descobriremos as consequências da rebelião adâmica. Trata depois de uma temática imprincível ao estudo da doutrina do homem, conforme estudaremos na Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo nos ilumina a compreender esta aula. Então, querido, o ponto central é a queda humana, representou a perda do completo domínio do homem sobre a criação. Então, queridos, o homem, né, ele se rebelou contra Deus, pecou contra Deus, desobedeceu a Deus, né? Então nós vemos que a triste queda, né, no livro de Gênesis, né, o homem não honrou a Deus, né, desonrou a Deus, né? E nós vemos que através de um pecado de um casal, de um homem, veio, né, para toda a humanidade. Então todos os homens estão inclinados ao pecado. Mas nós temos, né, o nosso Deus, né, nosso Deus que enviou seu próprio Filho aqui na terra, né, para nos resgatar, né, e nos purificar de todo pecado, né, através de Cristo, o segundo Adão, né, ele nos purificou a nossa vida. E hoje, né, nós temos o perdão de Deus, né? Nós sabemos que o significado do pecado, né, errar o alvo, né, transgressão, né, iniquidade. Mas, queridos, nós temos Cristo, né? Ele nos perdoa. A Bíblia fala: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, Deus, né, nos deu, né, essa escolha de escolhermos o bem ou o mal, né? Queridos, não vai dar para falar tudo, né, por causa do espaço da memória do meu celular. Não dá para nós comentarmos tudo. Nós tínhamos muitas coisas aqui para falar sobre, né, a queda, né, sobre a história trágica, né, do casal. Então, queridos, não vamos falar tudo. Vamos falar agora o primeiro tópico aí, que fala o seguinte: o livre-arbítrio do ser humano. Nesse tópico, definiremos o livre-arbítrio. Em seguida, veremos o seu relacionamento com a soberania divina. E, finalmente, trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. O livre-arbítrio é um dom que recebemos de Deus, através da qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, não seremos que hoje somos, seres autônomos, conscientes da própria existência, do nosso lugar no universo criado por Deus. Então, queridos, o ser humano, ele tem a sua escolha, né, de escolher, né, o certo ou o errado, né? E nós vemos que Deus nos deu um dom, né, demos, né, um presente, né, de escolhermos aquilo, né, que vamos desejar em nossas vidas, ou bem ou mal, né? Nós vemos que o casal, eles desejaram, né, as coisas erradas, né? Pecaram contra Deus, né?
Nós vemos que as consequências veio, foram expulsos do jardim, veio, e nós vemos que um pecado, um homem, né, veio para a humanidade, veio a enfermidade, né? Nós vemos o primeiro trabalho, né? O homem, Deus pôs o homem para cultivar a terra, né? Cuidar da terra, né? Cuidar. Então o homem não cuidou, né? Pecou contra Deus. Nós vemos que antes, né, do pecado o trabalho era agradável, mas logo após da queda, do pecado, né? Hoje em dia, né, se nós trabalhamos 8 horas, né, nós temos o cansaço físico, né? Cansaço físico do trabalho. Antigamente o homem não cansava, né? O homem, né, trabalhava, né? A alegria tinha, né, de trabalhar mais e mais. Mas agora, né, através, né, do pecado, né, da desobediência, né, agora o homem sofre, né? Por causa de um casal, a humanidade, né, sofre. Então, queridos, mas Deus, né, Ele nos dá, né, a segunda chance, né? Se nós confessamos, né, Ele nos restaura novamente, né? Ele nos dá o ligamento novamente. Nós vemos que o homem é composto por 3 partes, nós falamos aí no início, né? Espírito humano, alma e corpo, né? O homem, ele é tricotômico. Então, queridos, quando o homem, ele aceita Jesus, né? Ele deixa o pecado, né? Deixa as coisas erradas. O Espírito Santo, né, entra nesse espírito humano, né? Aí santifica o espírito humano, a alma e o corpo, né? Agora, queridos, se nós deixar de estarmos na presença de Deus, deixar o pecado dominar a nossa vida, né? Nós sabemos que o pecado começa na alma, né? Então, nós falamos que a alma é a sede das emoções, dos nossos sentimentos, né? Então, queridos, o pecado começa na alma e afeta a alma, né? Então, afeta também o corpo e o espírito humano. Então, fica morto, né? Morto o quê? Espiritualmente, não materialmente, espiritualmente, né? Morre, né? Tudo. Mas se o homem, né, ele aceita Jesus, confessa o pecado, né, tem uma vida com Deus, né, aí sim, né, a vida abundante, a vida eterna, né? Nós sabemos que o homem, quando deixa Jesus, né, deixa as coisas, o pecado dominar, né, aí vem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas quando o homem, né, tem um novo nascimento, tem uma nova vida, aí tem o que? A vida eterna, a vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, é só um breve resumo da lição, né? Nós podíamos falar mais coisas, né, da lição aqui, mas, né, por causa da memória não dá para falar. Então, espero que vocês gostem, deixa aí seu comentário, que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Amém?